no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Curve a sua cabeça. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer, uma vez mais pelo privilégio de podermos estarmos na tua casa, para adorarmos e exaltarmos o teu nome. Deus, reconhecemos que sem ti nós nada somos, que sem ti nós nada podemos fazer, mas eu peço a ti, Senhor, que nós possamos estar impulsionados, direcionados pelo teu Santo Espírito para falar a tua palavra. Que a tua igreja saia daqui nesta noite fortalecida, edificada pelo poder da tua palavra. Tira de nós toda falta de atenção, toda irreverência. E que tudo, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo de número 5, é a palavra que Deus colocou no nosso coração. O verso 13 nos chama a atenção. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. No capítulo 5, nós vamos encontrar o sermão da montanha, ou as bem-aventuranças. E no capítulo 5, do verso 1 até o 12, nós vamos ver várias vezes esta palavra, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, e porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele vem falando acerca das bem-aventuranças, e quando chega no verso de número 13, ele faz uma afirmação aos discípulos. E qual é a afirmação que Jesus faz? Vós sois o sal da terra. Ele faz esta afirmação: vós sois o sal da terra. É por isso que todos nós temos que pensar como sal. Se nós somos o sal da terra, para que serve o sal? Para temperar, para dar sabor ao alimento. Os irmãos também do norte, do nordeste, já logo vão dizer: o sal também serve para conservar
o alimento, não é? A carne, por exemplo, você coloca lá o sal grosso na carne, não é? Salga a carne, para quê? Para conservar. Então, o que Jesus está falando e afirmando para nós, nós somos o sal. A terra em que estamos vivendo não está pior por causa de nós, que somos sal. O mundo não está mais podre por causa do sal. Nós somos o sal. O que Jesus está afirmando aos discípulos: vós sois o sal da terra. Uma certa feita, um pastor que foi à África, ele andando, ele viu algo que chamou a atenção. Era uma pessoa com um pedaço de sal em pedra. Não sei se os irmãos já viram isso. Sal em pedra. E ele pegava aquele pedaço de sal e esfregava na carne. E é engraçado que ele, dando testemunho, disse assim: eu estou tendo visão da carne, literalmente. Porque a pessoa estava lá com um pedaço de carne e ele esfregando aquele pedaço de sal na carne, passando. E aí Deus falou com ele que assim como o sal que aquela pessoa estava passando na carne para conservar, assim também teria que ser ele, no caso, nós que somos o sal, conserva. O mundo, como eu disse, não está pior por causa de nós, por causa da igreja. Nós que temos orado, você observa a prostituição, a pedofilia, abuso e por aí vai. A criminalidade, a violência. Mas nós, como igreja e como sal, nós devemos dar sabor a este mundo. Como eu disse, nós juntos é que conserva, na verdade, e o mundo, vou repetir, não está pior por causa de nós. O sal tem o poder de fazer isso, de conservar, de dar sabor. Um certo pastor, pregando, falando a respeito desse texto, ele diz o seguinte: você vai fazer compra, as irmãs têm o seu shampoo da marca que você gosta, que mais se dá bem com o seu cabelo. Os produtos que vocês vão comprar no supermercado geralmente tem marca, não é? Não estou ganhando nada, né? Mas quando se fala de maionese, qual é a maionese que a maioria dos irmãos gostam? É a Hellmann's, né? Tem a marca. Então, tudo quando se vai comprar acerca de um produto, seja um arroz, o feijão, o macarrão, tem a marca. Mas quando se fala do sal, é um preço insignificante, não é? Não é verdade? Ou o sal, você chega lá, embora tenha as marcas mais tradicionais, não é? De sal, mas geralmente você não se importa. Olha para o sal, vê o mais barato e pega, não é assim? O sal, Jesus está comparando a gente com o sal, que é uma coisa tão simples,
entre aspas, né, mas fundamental. Não tem como comer. Você até come, mas depois você murmura quase um ano. Fulano de tal me levou na casa dele, a comida estava sem sal, não é assim? Ah, fizeram uma sopa, pastor. Aquela sopa insossa, sem sal. Ou então a mistura. O arroz estava bom, o feijão estava excelente, mas a mistura estava sem sal. Então, o sal ele é um produto muito simples, mas se faltar, todo mundo percebe. Assim, quando Jesus está dizendo para os seus discípulos, vós sois o sal da terra, e trazendo e aplicando na nossa vida, nós somos o sal da terra. Irmãos, as pessoas podem desprezar o crente, as pessoas podem perseguir o crente, mas vai ter uma coisa no arrebatamento da igreja, que até se canta um hino, né? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Vão ouvir voz de lamento, né? Ó, que grande sofrimento! Aquele povo foi embora para Sião. Quando a igreja for retirada da terra, irmão, vai ser a pior sensação. Vai chegar uma época que as pessoas vão pedir a morte e não vão morrer. As pessoas, porque o Espírito Santo subiu com a igreja, e se tem uma coisa que uma coisa não, né? É uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é que nos motiva, o Espírito Santo que nos ensina, o Espírito Santo que é o nosso consolador, o Espírito Santo que está 24 horas conosco, o Espírito Santo é que distribui os dons espirituais para a igreja. Agora você imagina, não tem mais razão. Os desviados, né, vão procurar a igreja, vão procurar o pastor. Mas e aí? A igreja já subiu. Não tem mais sentido. É a mesma coisa. A comparação. Quando faltar o sal, é que as pessoas vão notar. É por isso que eu disse que o crente ele pode ser perseguido, caluniado, maltratado, mas vai chegar uma hora que as pessoas vão notar que o sal acabou, que não tem mais sal. Nós somos o sal da terra. Eu quero fazer uma menção a respeito do sal. Em 2 Reis, capítulo 2, e o versículo 19, e os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. Aqui o profeta Elias tinha, no capítulo 2, o profeta Elias já tinha subido ao céu, e ele fala para Eliseu, olha, pode fazer um pedido aí que eu vou atender. E Eliseu diz assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. E ele falou, então tá bom. Se você ficar, com minhas palavras, atento, em vigilância, você vai receber porção dobrada. E na hora que ele está subindo, ele está atento, ele está indo aonde que Elias ia, ele estava acompanhando. E quando o Senhor tomou Elias, Eliseu olha e a capa de Elias fica com ele, e ele pega aquela capa,
automaticamente a vida de Eliseu já vai mudar, porque ele recebe a unção do profeta. E quando ele pega, ele diz, no primeiro desafio é passar o Jordão. E quando ele passa o Jordão, ele fala, onde está o Deus de Elias? E joga a capa e o Jordão se abre. Quando ele chega em Jericó, os homens que estavam lá disseram o seguinte, nós temos 50 homens aqui valentes, corajosos. Deixa esses homens ir atrás de Elias. Talvez ele foi arrebatado para algum monte, para algum lugar. E Eliseu falou, não precisa ir não. Ele sabia que foi o Senhor que o tomou. Mas eles ficaram insistindo tanto que Eliseu disse assim, então tudo bem. Eles foram, procuraram 3 dias o homem de Deus, mas o Senhor já tinha levado. Da mesma forma, irmãos, vai acontecer com a igreja no arrebatamento. As pessoas vão procurar em vários lugares. A Bíblia diz que vai estar 2 numa cama, um vai subir, o outro vai ficar. Vai estar 2 no campo, um vai subir, o outro vai ficar. O arrebatamento da igreja não é utopia, não é algo imaginário, não é fantasia, é algo que está escrito na palavra e vai acontecer. Assim como Elias foi arrebatado, e a palavra arrebatamento quer dizer tirado com muita força, com rapidez. É por isso que no arrebatamento não vai dar tempo de pedir perdão. No arrebatamento não vai dar tempo para se consertar. É por isso que o profeta ele vaticinou dizendo o seguinte: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. A igreja tem que estar preparada, o cristão tem que estar preparado, o crente tem que estar preparado. Elias, ele mostra, deixa aí o exemplo que, assim como o Senhor arrebatou Elias, vai arrebatar a igreja. Só que Eliseu ficou, e aqueles homens insistiram, procuraram, em tudo que é lugar, 3 dias não acharam. E aí Eliseu vai falar, eu não falei para vocês que... Mas vocês insistiram tanto. E eles foram parar em Jericó. E chegando em Jericó, os homens fazem um questionamento. A cidade é boa. Só que a cidade, ela tem um problema. As águas são más e a terra é estéril. Porque para plantar precisava de água. E a água não era boa. E a terra então se tornou estéril. Mas o profeta, 2 Reis capítulo 2, versículo 20, e ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhes trouxeram 2 coisas que o profeta pediu para aqueles homens. Um prato novo. E o Espírito Santo falou ao meu coração a respeito disso, de algo novo. Não era algo velho, não era algo sujo, era um prato novo. E isso remete a nós, limpeza, algo novo, fala ali um prato novo, um prato limpo. Não era um prato sujo, era um prato novo, um prato limpo. Isso fala da nossa santificação. Para que Deus use, era um recipiente. Para ser usado, precisaria, ele diz, traz um prato novo, automaticamente limpo, purificado. Então, Deus não vai usar uma coisa suja de qualquer maneira, é algo limpo, novo. E aí, ponde nele sal. Aí é onde entra o sal. E lhe trouxeram o sal. E olha o que aconteceu, 2 Reis, capítulo 2, e o versículo 21. Então saiu ele ao manancial das águas. Ele foi na nascente. Ele foi na raiz do problema. É na nascente que está tendo problema, é aqui que nascem as águas, e é aqui que as águas são más.
e torna a terra estéril, então ele vai aonde? Ele vai na raiz do problema. Tem gente que quer tratar a causa, mas não trata, não sabe qual é a origem do problema. Esta palavra, gente, se aplica em que sentido? Por exemplo, um dia nós estávamos numa palestra, eu e a Cristiane, com o pastor Josué Gonçalves, e um pastor estava dizendo: se você pega um ambiente sujo, com lixo, com insetos, baratas, ratos, aí você vai lá e taca lá um monte de veneno, inseticida, aí você vai fazer o quê? Você não está indo na fonte. O que traz os insetos? O que traz os ratos? Oi? A sujeira. É a mesma coisa. Não adianta a gente querer tratar o problema de forma superficial. Tem gente que acha, não, se eu resolver isso daqui, tá bom. É um efeito paliativo. Não resolve. Mas é como você tomar um remédio que vai aliviar a dor. Alivia a dor por um momento. Alivia a dor naquele momento que você sente um alívio. Mas aí o médico quer saber a causa. O médico quer saber a origem. E o que ele faz? Então vamos fazer um exame, uma tomografia computadorizada. Vamos tirar um raio-x. Não é assim? Vai na causa, vai ver a origem. Por que a pessoa está sentindo dor? Então não é você tomar simplesmente um remedinho que vai aliviar a dor naquele momento. Então, qual é a causa? Qual é a origem do problema? O problema é o lixo. Então, quando você faz uma limpeza, e o que acontece? Os ratos vão embora, não é assim? Os insetos vão embora. O profeta vai aonde? Na origem. No manancial. Na nascente. Aonde que estava saindo aquela água má. E tornando a terra estéril. Então ele vai. Então saiu-lhe ao manancial das águas. Foi na fonte. E deitou sal nela. Para sarar algo que era mal, precisou trazer o quê? Sal. Irmão, você sabia quando você se colocar como sal, vai sarar muita gente? Porque aqui, espiritualizando esse texto, assim como Eliseu colocou o sal naquelas águas que eram más e tornou a terra estéril, olha o que ele fez, e deitou nela sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sarareis a estas águas, e não haverá nelas morte nem esterilidade. Não haverá morte e nem esterilidade. A terra que era improdutiva, a terra que era estéril, agora através deste ato profético, deste profeta, deitando sal no manancial, na fonte daquelas águas, não vai ter mais morte, não vai ter mais esterilidade. E olha o que aconteceu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. O profeta liberou uma palavra. Não vai haver mais morte, não vai haver mais esterilidade. Eu quero profetizar segundo a palavra de Deus. Não vai haver mais morte e não vai ter mais esterilidade. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Não vai ter mais morte, não vai ter mais esterilidade.
e ficaram, pois, sãs aquelas águas. Em 2010 nós estivemos lá. Que coisa maravilhosa. Teve gente que até bebeu da fonte, desta fonte. Tem até hoje lá. A água foi sarada e agora tinha gente lá tomando água, colocando, engarrafando. É a água que foi sarada pelo profeta que profetizou, que lançou um punhado de sal aqui e a água se tornou boa até o dia de hoje. Até 2010, quando eu estive lá, a água estava boa. Por quê? Porque ele fez algo, colocou o sal, isso aqui trazendo para os dias de hoje, nós como sal, se aquele sal sarou aquelas águas, nós como sal, irmão, você já viu uma frase dizendo assim, pessoas curadas curam outras pessoas, mas pessoas feridas ferem outras pessoas. Tem gente que está ferindo pessoas, porque não foi curado, mas pelo poder da palavra, Deus está dizendo, não vai ter morte, não vai ter mais esterilidade. Você que entrou aqui, que precisa de uma cura espiritual, cura da tua alma, o Espírito de Deus está falando conosco, vai ter cura, e quem é curado, vai curar outras pessoas, quem é sarado por Deus, vai ajudar outras pessoas também serem saradas. Você crê nisso? O sal é importante. A Bíblia diz, no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável. Eu falei isso um dia que a Cristiane não estava aqui, mas hoje ela está aqui para ouvir. Que a mulher foi posta como adjuntora, mas esta palavra no original quer dizer opositora. É uma palavra, o pastor Enéas Ribeiro falando sobre isso, ele diz assim que a mulher, ela que traz um equilíbrio para o lar. Quando o homem pensa de um jeito e a mulher tem outro jeito de pensar, então ela traz este equilíbrio. E a Cristiane sempre é 3 contra 1, e ela está sempre dizendo o seguinte: vamos melhorar o nosso linguajar, a nossa palavra, que a nossa palavra venha trazer leveza, esse é o termo dela, que a nossa palavra venha trazer leveza. O Vitinho já está no embalo dizendo assim, que a nossa palavra venha trazer edificação. Saiu de casa falando assim, pai, fala só coisas que edificam. O Vitinho falando, cobrando, está certo. A Bíblia está dizendo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Agora tem uma coisa, o sal é bom. Eu não vou falar nada, né? Mas teve um dia que não deu para comer o feijão. Muito sal. Não salvou, salgou. Quem nunca fez, né? Não deu para comer muito sal. Então, o sal ele tem que ter... a Bíblia está dizendo, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Tem que ter tempero. Não pode ser muito e nem menos. Não pode ser demais e também nem pouco. Tem que ter equilíbrio. O sal, porque tem gente que fala, eu sou sal. E aí já entra, né? Eu sou santo. É tão santo que já está quase se tornando a 4ª pessoa da Trindade. Nós não podemos ser salgado. Ter sal demais. As pessoas, você já viu alguém falar assim? Ó, não fica perto daquele, já está chegando aquele crente. Se torna até chato. Irmão, eu me lembro que o tempo que meu pai ficou mais firme na igreja,
foi com o pastor José Luiz de Araújo, hoje que é presidente em Andradina, em São Paulo. Sabe como que ele ganhou, meu pai? E aí, irmão Samuel, como que está o Palmeiras? Falando de futebol, porque ele sabia que o meu pai gostava de futebol. E naquilo que ele ia intertino, começava com futebol, daqui a pouco ele falava, mas o irmão, por que o irmão não está indo na igreja? E assim ele foi indo e ganhou meu pai para Jesus. Todas as vezes o meu pai se reconciliou, e eu me lembro que todos os domingos que meu pai ia para a igreja, ele sempre levava um amigo, no mínimo um. E tem um deles que marcou, que era o Bahia. O Bahia, ele acordava 4:30 da manhã para encher a cara. Ele chamava ele de pé de boi, desse tamanho. O pé dele inchado. Ele acordava 4:30, ficava bêbado, ia para casa, dormia um pouco, voltava à tarde de novo e ficava bêbado de novo. Mas o meu pai conseguiu levar esse homem para a igreja. E não é que Deus libertou o Bahia. Não é que o Bahia se tornou obreiro na igreja. Largou a bebida. Por quê? Simplesmente porque um pastor não foi salgado. Ele teve temperança. O apóstolo Paulo diz assim, eu fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Se fazer de tolo para ganhar os tolos. A nossa palavra, ela tem que ser sempre agradável, temperada com sal. Olha só, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, o crente, ele tem que ser temperado. Não pode ter muito sal, também não pode ter pouco sal. Nós somos o sal. O sal serve para dar sabor. Agora veja só, o primeiro tópico que nós podemos falar aqui, é que Jesus disse para os discípulos, vós sois o sal da terra. Então ele afirmou, nós somos o sal da terra. Sal serve para dar sabor, o sal foi usado lá para sarar as águas que eram más, acabou a esterilidade, assim como as águas foram saradas, eu creio que Deus pode sarar as pessoas que entrarem por essas portas feridas, machucadas. Só que tem a segunda parte do versículo, diz assim, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Algumas definições, o significado da palavra insípido, sem sabor, sem gosto, insosso. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se o sal não traz mais sabor, se o sal não está servindo para temperar, se ele é insosso, insípido, quer dizer, sem sabor, sem gosto. Já ficou perto de alguém assim? Sem graça. Irmão, o crente, quando alguém ficar perto do crente, um crente verdadeiro mesmo, traz sabor para o ambiente, muda o ambiente. Você já viu, por exemplo, eu gosto muito de pegar o exemplo de José. As pessoas falam assim, o ambiente não é favorável a mim. Quem faz o ambiente somos nós. José chegou na casa de Potifar. A Bíblia diz, e lá na casa de Potifar, o Senhor era com ele. O Senhor abençoou Potifar tanto no campo como na sua casa. Ao ponto de pegarem a chave, todo lá o governo da casa de Potifar, estava na mão de José. A endemoniada da esposa de Potifar quis se deitar com ele e, olha só, todos os dias, a expressão bíblica é essa, todos os dias, ela dizia, deita-te comigo, José, deita-te comigo, José. Mas quem é sal, irmão?
Quem é sal vem para dar sabor, não para se corromper. E aí o que ele faz? Não, longe de mim pecar contra Deus e pecando contra Faraó. E a mulher fez o quê? Armou uma cena, uma que todo mundo já sabe, né? Caluniou José. José sai da casa de Potifar e vai para a cadeia. Uma calúnia de abuso era um crime hediondo. Era para José ser enforcado. Mas por que José não foi enforcado? É para a gente pensar. Porque você já viu falar que todo homem sabe a mulher que tem? Sim ou não? Todo homem sabe. Minha esposa, se eu deixar R$1, vai chegar uma época, né? Será? Se eu deixar R$1, se eu deixar 1.000.000, é a mesma coisa em cima da mesa. Se ela pegar, ela fala. Não é assim? Mas tem gente que não pode confiar nem na esposa. Você acha que o Potifar não sabia a mulher que tinha? Então, para não ficar assim, manda ele para a prisão. Só que lá na prisão, um ambiente, ele perdeu a liberdade, perdeu o direito de ir e vir. Agora está preso. Só que a Bíblia diz, na prisão, o Senhor era com ele. E o que fizeram com José? O carcereiro pegou o molho de chave e tacou na mão de José. José abria, José fechava. Mudou a situação da prisão por causa de um homem que era sal. Então, o ambiente quem faz somos nós. Aonde você chega, as pessoas têm que notar. Não chegou alguém aqui insosso. Não chegou alguém insípido. Não chegou alguém sem sabor. Chegou alguém que é de Deus. Chegou alguém que, quando ele chega, todo mundo nota. Não é aquela coisa que você chegou o estrelinha, sabe? Estrelinha de Jeová. Não. É que chegou alguém que tem algo de Deus na vida. Se o sal for insípido, olha só, se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Se o sal não tem mais sabor, irmão, o mundo está perdido. E se o crente se perder e não der sabor, olha o que vai acontecer. Terceiro ponto aqui do capítulo 5, versículo 13. Para nada mais presta. Se você é sal e está insípido, sem sabor, sem gosto, insosso, não presta para nada. É só Deus para fazer o milagre, mas a Bíblia está dizendo aqui, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quem já trabalhou em frigorífico, que o pessoal joga, já viu falar que ele joga sal para não escorregar? Eles pisam no sal, eu já vi isso. Joga sal grosso para não escorregar, em frigorífico, em açougue. Que é por causa da carne, tem o sebo, aquela coisa, e escorrega. Então eles jogam sal para não escorregar. Ele está dizendo, o homem a pessoa que era sal, agora está insípido. Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora, ou para ser pisado pelos homens. Pastor Deró, falando sobre esse assunto, ele diz assim, o crente que diz assim, estão pisando em mim, estou sendo humilhado na minha família, no meu trabalho. Aí ele está dizendo, talvez é porque você não está mais dando sabor. Você já parou para pensar? Não, eu estou sendo humilhado, estão pisando em mim. Se o sal é o que está dizendo aqui, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aquele que foi chamado para dar sabor, para dar gosto, e quando ele fica indiferente, insosso, sem sabor, sem gosto, vai ser lançado fora, vai ser pisado pelos homens. É o que a Bíblia diz. Não tem mais tempo, mas além do sal,
além do sal, a Bíblia chama a gente de muita coisa, né? Chama aqui no Mateus capítulo 5, diz que nós somos sal. Nós somos chamados como a noiva, né? A noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Lavoura de Deus. Árvore, né? O crente é como uma palmeira, fomos comparados como uma palmeira. Já viu a palmeira? Vem o vendaval, a palmeira vai lá embaixo e passou o vendaval, ela volta para o mesmo lugar. Eu vi no YouTube uma vez uma mulher que foi salva no vendaval, uma pessoa. Ela segurou na palmeira, agarrou na palmeira, e a palmeira ia assim, e a mulher agarrada, está no YouTube, agarrou, e o vendaval levando um monte de coisa, mas ela agarrou na palmeira e não soltava, e foi salva, não morreu. É por isso que o crente é comparado com uma palmeira. Vem a prova, vai lá embaixo. A luta, vai lá embaixo. E esse daí não tem mais jeito, mas daqui a pouco o vendaval passa, o crente está de pé de novo, adorando e exaltando a Deus. Só que aqui, além de sal, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Além de sal, nós somos... Meu irmão, o que tem de crente aí sendo treva ao invés de luz? Você já viu alguém dizer assim? Para ser crente igual fulano? Lá no inferno está cheio. Porque ao invés de ser luz, está sendo treva. Mau exemplo. As pessoas olham e dizem assim: misericórdia. Vós sois a luz do mundo, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não está dizendo você será. Vós sois. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Verso 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Quando a sua luz está acesa, clareia toda a casa. É perceptível. Você já viu? É engraçado, né? Quando tem numa mesma rua, quando parte de uma rua é alimentada por um transformador de um lado, e a outra parte da rua é alimentada por outro transformador do outro lado. Não sei se os irmãos já presenciaram isso. Metade da rua está com luz, o transformador está bom, o outro lado deu um pepino no transformador da rua e apagou tudo. Então, numa mesma rua, parte está acesa e a outra parte está escuro. E é perceptível, porque quem está no escuro fica até com inveja, né? Olha, na casa do fulano tem energia. Aí o outro fala: mas na casa do vizinho está tudo escuro. Será que tem uns linguarudos, né? Não sabe nem de nada e diz assim: será que ele não pagou a energia? Será que a Energisa, aqui é Energisa, né? São Paulo é Enio. Em alguns lugares, Copel, Bandeirantes, em Guarulhos, e assim vai. Mas aqui é Energisa. Será que não pagou a Energisa? Foi lá e cortou a luz dele? É perceptível. Apaga a luz aqui da igreja para você ver. Pastor é clarinho, já não vai conseguir nem ver nada, né? O escuro, mas o que a Bíblia está dizendo? Vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E a luz, meu irmão, Einstein, né? Ele disse que não existe a escuridão. Que a escuridão é a ausência de luz. Então, quando tem luz, acabou o escuro. Alguém diz assim: não, mas o meu ambiente, pastor, é que o senhor não sabe o ambiente que eu trabalho. É um ambiente pesado. Irmão, pode ser toneladas. Quando você chegou a luz. Chegou o sal para dar sabor àquele ambiente, para dar gosto àquele ambiente, e você é luz. As pessoas têm que olhar e têm que ver que chegou alguém diferente. Você já percebe isso, não é?
num ambiente de mata, fechado, escuro, aí tem uma estradinha, aí tem um carro vindo lá longe, a luzinha bem pequenininha, mas vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. Assim tem que ser. Nós somos a luz do mundo. Quando a gente chegar, as pessoas já têm que notar, chegou um crente, chegou alguém que é diferente. Irmão, não pode. As pessoas estão lá numa rodinha e daqui a pouco falando, contando piadas, coisas que não é para um cristão ouvir. E quando você chega, e é louvável quando alguém diz assim, opa, parou. Respeita, ela é crente. Não é assim? Respeita, ela é crente. Não é? Isso é louvável. Mas quando você chega num ambiente que as pessoas nem notam, se você chegou, continua com as mesmas piadas, com os mesmos palavrões, falando das mesmas coisas, pode orar, dobrar o joelho e falar, Deus, não deixa a minha luz se apagar, não. É como aquele louvor, né? A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar. Não deixarei Satanás fazer. Eu deixarei brilhar. A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar. Não é assim? Senhor, faz a minha lâmpada se acender. Se está se apagando, Senhor, o que está acontecendo? Se eu não estou sendo sal, não deixa o meu sal ficar insípido, não. Senão eu vou ser lançado fora e vão pisar em cima de mim. Não serve mais para nada. Senhor, me toca na minha vida. As pessoas têm que chegar, dizer isso aí, chegou um crente. As irmãs que aqui estão, as pessoas podem mexer com todo mundo. Mas quando você passar, as pessoas têm que olhar e falar, opa, peraí, respeita, ela é crente. Você não está vendo o brilho, não? Olha, ela tem um brilho diferente. Respeita ele, você não está vendo, não? Ele é crente. É luz. Olha só, o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz. Não é aqui na igreja, porque aqui na igreja é fácil. Não é? Canta, bate palma, louva a Deus. Isaías escreve assim, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que a Bíblia está dizendo, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A nossa luz tem que resplandecer diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Quando nós estamos com a luz acesa diante dos homens, eles vão olhar para nós e vão ver, porque está claro. Ninguém consegue enxergar no escuro. A não ser qual que é a coruja. É a coruja aqui? Oi? O gato, a coruja que tem visão noturna? Não, a coruja ela consegue pelo ouvido, né? Também, né? Mas o gato, né, consegue enxergar animais noturnos. Não, você preste atenção. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Quando você acende a luz, você é a luz, está aqui, chegou no ambiente, está tudo claro, e quando você tem boas obras, as pessoas glorificam a Deus. As pessoas glorificam, é o que a Bíblia está dizendo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, não as más obras, mas as boas obras, e glorifique ao vosso Pai que estás no céu. Fica em pé. Vamos orar. E esta oração, Senhor, não deixa eu ser insípido, sem gosto, sem sabor. Não deixa eu ser insosso. Irmão, já viu crente insosso na igreja, pastor? Ele não glorifica. Não estou dizendo, hoje aqui é um culto de ensino, você veio para aprender. Mas, irmão,
Você sabe aquele culto que fala assim, se colocar um defunto na igreja, Deus ressuscita até o defunto, porque é aquele culto pentecostal, aquele culto animado, aquele culto onde a presença de Deus está, e o insosso está lá. O famoso crente ventilador. Olha para cá, olha para cá. Olha para cá, olha para cá. Mas não dá um glória. Está insosso, sem sabor, sem gosto. Entra, aí alguém fala assim, você viu que culto maravilhoso, que presença gostosa de Deus na igreja? Quando? Você não sentiu? Eu não senti nada. Entra de um jeito e sai até pior. Insosso, sem gosto, sem sabor. Mas, irmão, você já viu, e eu quero que esses dias nós estávamos lembrando de São Paulo, falar de comida. Quem não jantou, isso é bom. Nós estávamos lembrando do restaurante de São Paulo, o Papagaios. Nós estávamos lembrando da Papagaios, é um restaurante lá em São Paulo, perto da Vila Manchester. Tem uma tal de parmegiana a cavalo, que o bife ele quase não cabe assim na travessa, desse tamanho. Fala nada para o tio Neném. O meu irmão, o Robson, ele pediu uma parmegiana. Eu nunca vi ele deixar. Não conseguiu comer toda a parmegiana. Um sabor, a feijoada, um sabor. Irmão, você se lembra e você quer de novo, né? Eu já falei, quando eu for para São Paulo, agora eu vou ter que ir no Papagaios, comer lá na comida, porque o sabor. Quando você se lembra aí da comida, a mamãe que faz, né, a esposa que faz, ou o irmão que faz, aí você lembra daquela comida, aquele sabor, que coisa gostosa, não é? Que coisa boa. Dá vontade de repetir. Dá vontade de repetir, não é? Deus, não deixa eu ser insosso, não. Não deixa eu ser, Senhor, sem sabor, não. Em nome de Jesus, quem estiver do seu lado vai ter que sentir esse sabor, esse tempero. Você é o sal. Você serve para trazer no sabor, tempero. Serve para conservar. Você é luz para clarear. As pessoas que vão ver as suas boas obras e vão glorificar a Deus. Em nome de Jesus. Pastor Luciano, vem orar com toda a igreja.